Davi, ungido rei de Israel, já tendo muitas vitórias sobre Israel, de repente na sacada lá do palácio ele vê uma mulher tomando banho e se interessa por aquela mulher, e aí o seu coração se inclina para a carne, ele abandona os preceitos, os princípios de Deus, manda o marido daquela mulher para frente de batalhas, Urias, ele morre, e aí ele se deita com aquela mulher, né? Havia se deitado antes, né? Com aquela mulher, mas aí ele faz algo pior, manda Urias para frente de batalhas, porque já sabia quem está na frente de batalha morre primeiro. Então ele arquitetou algo ruim, né? Só que ele teve um filho com aquela mulher. E o interessante dessa história, e o que nos chama a atenção aqui dessa história, é o que eu disse aqui no início da live: quando Deus diz não, às vezes na nossa caminhada cristã, no nosso dia a dia, a gente faz algumas coisas que não agrada a Deus. E é claro que Deus perdoa. O texto é claro. O profeta Natan disse para Davi: o Senhor te perdoou, mas a consequência você não vai deixar de passar. O Senhor te perdoou. Perdoou o pecado que você fez. Qual foi o pecado? Ter mandado Urias para frente de batalha e ter se deitado com a mulher dele e a mulher ter engravidado. O Senhor te perdoou, mas a consequência não vai passar. E aí Deus deu a sentença, né? A sentença é que o filho que teve com Betseba certamente morrerás. E aí, quando a gente recebe uma sentença e uma palavra como essa, que Deus falou através de um profeta, e aí Davi começa um processo de jejum, de oração e de busca pelo Senhor. O texto vai dizer que ele chora, ele jejua, ele fica o tempo todo ali buscando, e no 7º dia a criança morre, e aquilo que Deus tinha falado para Davi aconteceu. A criança morreu. O que eu acho legal do texto é o relacionamento de Davi com Deus. Eu erro, você erra, muitas pessoas ao redor do mundo nesse momento estão errando, mas que coração é esse, né? Pequei contra ti, pequei contra o céu. Se você for no Salmo 51, você vai ver que o Salmo 51 nasce desse momento aqui que Davi identifica que tinha feito algo errado, e ele volta: pequei contra o céu, pequei contra ti, restitui em mim a alegria da salvação. Então ele foi perdoado. É óbvio que antes aqui dos textos a sentença é muito pior, né? A espada não se apartará do teu reino, vão pegar as suas mulheres e vão levar cativa. Tal. Então todas essas foram a sentença que Deus colocou sobre Davi. O objetivo desse texto e dessa mensagem é quando Deus diz um não para você, quando você está fazendo uma campanha pelo seu filho, pelo seu marido, por uma cura, por uma situação financeira, e você está ali: não, eu estou lutando contra isso, não vai dar errado, não vai. Não. E aí Deus, essa sentença aí eu não vou mudar. Qual é a sua atitude? O que nós devemos aprender com Davi? Ah, mas eu não fiz aquilo que Davi fez, que o Davi fez foi tão cruel. Não importa se o que Davi fez foi cruel, o que você fez foi menor. O que importa é que Deus deu uma sentença para Davi e cumpriu, e não teve recurso, né? Para quem é advogado aí sabe que algumas sentenças têm recurso e a gente consegue mudar a sentença do recurso. A sentença que Deus deu para Davi sobre o filho que ele teve com Betseba foi: a criança vai morrer. E aí a gente pensa, né? Cara, ele chegou a ver a criança nascer, foram 7 dias. A criança adoeceu e no 7º dia morreu. Eu fico pensando, assim, algumas coisas que a gente erra, mas aquilo já foi estabelecido na sua vida e Deus está falando: eu vou tirar, e você está vendo o fruto daquele pecado, o fruto daquele erro na sua vida, e você começa um período de jejum, de oração: me perdoa, mas não faça isso, me perdoa, mas não tira isso da minha vida, me perdoa, me perdoa. E aí durante esse tempo todo Davi buscou a Deus. E aí o que acontece? No 7º dia a criança morre, e aí é o ponto da mensagem. Depois que Davi identificou que a criança
não estava mais viva, já tinha morrido, qual foi a atitude dele? E aí é o que nós precisamos entender para que a gente possa seguir a nossa vida e entrar no objetivo principal dessa live hoje aqui, ó. Aqui, ó. E sucedeu que no 7º dia a criança morreu, e temiam os servos de Davi que lhe dissesse que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, a gente falava, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Por que diremos que a criança está morta, por mais que lhe aflige? Aí aqui, ó, o versículo 19, 2 Samuel 12, 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: a criança está morta? Eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, se ungiu, mudou suas roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à casa e pediu pão, e lhe puseram pão e ele comeu. Deus, muda essa sentença, traz meu marido de volta, tira meu filho das drogas, cura, Deus, essa doença, esse câncer da minha mãe, do meu pai, do meu amigo. Faz esse milagre. Eu estou buscando, orando, jejuando esse tempo todo. E eu estou buscando aqui o Senhor para que isso aconteça, tal. E aí você colocou um período, estabeleceu um período e a situação ainda não aconteceu. Qual é a atitude? Deus não escuta a minha voz. Deus não escuta a minha voz. Deus não escuta o meu pedido. Deus não está ouvindo as minhas orações. Parece que o céu está fechado, parece que nada acontece. Quando ele de fato vê que o que ele pediu a Deus, Deus não concedeu, que foi manter a vida da criança viva. E Deus tinha um objetivo e um propósito para essa situação. Davi se levanta, toma um banho, troca de roupa. Poderia, quer saber, você não ouviu o que eu estava pedindo? Eu vou me levantar e agora vou para a noitada, vou fazer o que eu quero. E já perdi mesmo. Já vi que o Senhor não escuta a minha voz, vou fazer a minha vontade, agora vou extravasar. Ele levanta, toma um banho, faz a barba, se limpa todo, vai para a casa do Senhor e o adora. E aí ele explica por que ele fez isso para os seus servos. Qual é a explicação? Enquanto a criança estava viva, após a sentença, eu busquei a quem poderia mudar a sentença. Eu fiz jejum, eu fiz oração, eu coloquei a minha vida diante de Deus, mas ele decidiu, através da vontade soberana dele, cumprir aquilo que ele tinha determinado. Então agora eu vou voltar para a minha vida normal, minha vida de adoração, porque o texto diz, o profeta Natan disse para ele: o Senhor vai te perdoar, mas a vida da criança ele não vai poupar. Às vezes acontece algumas coisas nas nossas vidas que a gente não entende, né? Deus é soberano, mas ele é soberano porque ele pode fazer tudo de bem na sua vida. Ele é soberano porque você errou e não, você pecou, eu vou te perdoar, ó. Mas o resultado daquele pecado lá tá tudo bem, você não vai passar nada não. Com Davi foi que o filho de Betseba, o primeiro que ele teve fruto do pecado, Deus não poupou. E aí, durante muitos anos desse feito de Deus, ele traz para nós hoje uma mensagem. Para mim e para você, qual é o objeto central dessa mensagem? E se Deus falar não para os seus pedidos, a sua atitude vai ser como Davi? Não aconteceu? Vou me limpar, vou comer pão, vou voltar para a casa do Senhor e vou continuar adorando, porque Ele tem um propósito em tudo que faz. Na nossa mente parece que tem algo que, não, se eu estou com Deus, tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito, as coisas têm que acontecer, as coisas têm que ser da maneira que eu quero. E Davi errou, pecou, Deus deu uma sentença. E ele foi ali, orou e Deus manteve a sentença. E a atitude dele foi se levantar, tomar um banho, ir para a casa do Senhor, adorar e comer pão. Voltar para a vida normal. Não sei quantos estão aqui nessa live, estão buscando uma cura por um familiar, estão buscando a volta do seu marido que saiu de casa, o seu filho que está nas drogas, e você tem orado e ele ainda não voltou. E aí, de repente,
Mas Deus, eu orei tanto pelo meu filho que está nas drogas e na boca de fumo, e o Senhor não ouviu a minha voz e mataram ele, executaram o meu filho lá. Então Deus, eu não quero mais saber de ti, porque o Senhor não cumpriu o propósito na minha vida. O Senhor não cumpriu os objetivos de Deus na minha vida. Será que quantas pessoas têm feito isso ao redor do mundo? Pedi, Deus não me deu, me revoltei. Pedi, Deus não me concedeu, me afastei. Pedi, Deus não me deu, vivi a minha própria vida. Então, Davi não teve essa opção. E eu penso que tirar a vida de uma criança que você vê nascer, que foi fruto de um erro teu, e durante 7 anos, e durante 7 dias, você está olhando para ela e está clamando a Deus e está dizendo assim, ó, não pode levar, Deus, não pode. E aí Deus fala, essa daí eu não vou mudar não. A atitude de Davi hoje nos ensina que se Deus disser não, a nossa vida precisa seguir em comunhão com Ele. Se Deus disser não, a gente precisa ir para a casa dele e adorar. Isso não anula o período que nós estamos buscando, isso não anula o nosso período de jejum, de oração, isso não anula tudo aquilo que nós acreditamos que Deus pode mudar. De repente hoje você está numa situação que foi culpa exclusiva sua, você errou, você pecou, isso te levou para uma prisão, isso te levou para uma separação, isso te levou para uma doença, e aí você, pelo fato de estar nesse momento, está buscando, mas Davi foram 7 dias que ele jejuou, que ele orou, que ele chorou, que ele clamou, e Deus, essa daí, não. Eu perdoo, você está perdoado, mas você vai ficar preso aí 2, 3 anos e não vai sair dessa prisão. Mas eu estou orando a Deus por um alvará e o alvará não sai. Você vai ficar preso 3 anos porque eu te perdoei. Mas o mal que você fez para aquela pessoa, eu não vou liberar. Eu libero o alvará para outras pessoas por outros propósitos. Mas por você vai ficar agarrado 2, 3 anos. Qual é a sua atitude? Então, dentro da prisão, vou me revoltar de vez. Vou me associar com tudo que é errado e tal. Davi não fez isso. Davi tomou um banho, se ungiu, mudou a roupa, foi para a casa do Senhor e o adorou. Depois ele comeu pão, se alimentou. Davi voltou à vida normal de adoração que ele tinha, mesmo depois de Deus ter falado para ele, não vou salvar o filho de Betseba, ele vai morrer, vai. Então quer dizer que a gente só deve seguir a Deus, acompanhar a Deus e viver em adoração para Deus se Ele fizer tudo aquilo que a gente pedir? E existem pessoas que estão nesse período de sacrifício. Eu estou aqui fazendo um sacrifício, eu estou dando oferta, estou dando dízimo, estou jejuando, estou fazendo tudo porque eu quero meu carro, eu quero minha casa. E se Deus falar, não, você vai fazer como Davi, vai se levantar, vai para a casa do Senhor, vai adorar e vai voltar a se alimentar, porque a sua vida precisa seguir. Deus disse um não para você, não abandone o barco. Ele é soberano, Ele sabe o teu futuro. Por que Ele é soberano e Ele sabe o seu futuro? Qual foi o segundo filho de Betseba? Vou fazer essa pergunta, não vou te responder para a gente não ganhar tempo. Salomão. E a Bíblia vai dizer que Deus o amou. Então, o primeiro Deus deu um não. O segundo, que foi o segundo filho de Betseba, Deus o amou. Espera mais um pouquinho, se Deus está dizendo um não hoje para você, amanhã Ele pode te dar um sim e ainda vai amar aquele fruto que Ele colocou aí dentro da sua vida. Só que você está querendo estabelecer algumas coisas hoje, Deus está falando que não é hoje, é amanhã. Amanhã eu vou amar aquilo que eu coloquei na sua vida, mas hoje eu vou tirar o fruto do pecado que se estabeleceu em ti. Se você não entender esse texto, se Davi não entendesse que ele deveria se levantar, tomar um banho, se ungir, colocar a sua roupa, ir para a casa do Senhor e o adorar, mesmo depois de Deus ter dito não para ele no pedido que ele fez, para que Deus mantesse a vida do seu filho. Nós não sabemos o nome do primeiro filho, que viveu apenas 7 dias sobre a terra, mas o segundo nome nós sabemos que é Salomão. Se Davi tivesse desistido e falado, vou abandonar Deus, agora eu estou na vida, estou na luta, Salomão não teria existido.